Olá, nesse vídeo eu quero trazer para você uma dose de fé para a tua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, nós vemos ali a libertação do jovem lunático. Um pai desesperado leva o seu filho problemático, endemoniado, aos discípulos de Jesus, que eram homens de fé, homens que sabiam orar e conheciam o poder de Deus por andarem lado a lado com o Senhor Jesus. Porém, eles entrando em oração, não puderam expulsar o demônio do garoto. Jesus se aproxima deles e todo mundo vendo que ele caminhava até eles, vieram saudá-lo. E Jesus então pergunta: o que vocês estão discutindo aí? O homem dá um passo à frente, aparece diante de Jesus e diz: mestre, trouxe o meu filho para que os seus discípulos expulsassem dele o espírito que o atormenta, mas eles não puderam. Jesus então diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam aqui o menino. Ao que, chegando próximo a Jesus, o menino, o demônio se manifestou e o menino começou a definhar, se atrofiar, cair no chão, ranger os dentes e espumar pela boca. E aqui eu quero fazer uma observação a você. A fé, ela não tem ligação alguma com o seu lado sentimental ou emocional. Imagine você diante de uma criança, de um jovem, de um adulto, de um senhor ou de uma senhora que seja, que cai como se estivesse tendo um ataque epilético. Começa a ter todos os seus nervos do corpo atrofiado, ranger os dentes, espumar pela boca. Qualquer pessoa do nosso meio, do senso comum, pararia tudo o que está fazendo. Se você estiver dirigindo, você para o teu carro e vai socorrer. Se nós estivéssemos aqui num culto, nós pararíamos o culto para atender aquela pessoa. Ainda que não possamos ajudar de outra maneira, por não saber lidar com a situação, pelo menos tomaríamos o celular, chamaríamos o resgate. Nós paramos tudo para socorrer, ainda mais um jovem, um adolescente, que está num estado deplorável. Aquela cena para nós é chocante. O nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos se aguçam. É desesperador, dá vontade de chorar. E talvez seja por esse motivo que você tem orado tanto e não tem recebido respostas. Porque se a fé estiver aliada aos sentimentos e às emoções, essa fé não vai funcionar. Jesus aqui vai nos dar um grande exemplo e uma grande lição. Diante de um cenário caótico, onde todos nós pararíamos para socorrer tal pessoa, Jesus vira as costas. Isso mesmo, Jesus deu as costas para o menino. Imagine, parecendo que naquele momento Jesus não tinha empatia alguma, não tinha sentimento algum. Tem muitas pessoas que fazem uma ideia errada acerca do Senhor Jesus. Eu já vi gente falar, por exemplo: eu queria tanto viver naquele tempo para poder tocá-lo, para poder senti-lo e abraçá-lo, achando que Jesus seria um poço de sentimento e de amor. E diante de um caso desse, que nos causaria espanto e desespero, Jesus dá as costas friamente, como se não estivesse nele nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de sentimento. O que nós aprendemos nesse caso é que a fé, ela tem que ser usada com consciência. A fé não tem ligação com o que você sente, com o que você vê e com o que você percebe. A fé é você olhar para o que diz a palavra de Deus, acreditar nela e agir de acordo com esta palavra, sem emoção, sem sentimento, pura e simplesmente no entendimento que aquela palavra lhe traz. Jesus então dá as costas para o menino, se revolvendo pelo chão, sofrendo, e vai tratar do pai dele. Jesus sabia que o problema não estava na oração dos discípulos, o problema estava na fé daquele pai. Então ele chama o pai e diz:
há quanto tempo isso lhe sucede? O pai diz desde a infância: se o Senhor puder, ajuda-nos. Jesus olha para ele e diz: a questão não é se eu posso ou não, a questão é que você não crê. A hora que você crê, você vai ver que tudo é possível ao que crê. O homem então, em lágrimas, diz para Jesus o seguinte: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não lhe parece estranho isso? Ele diz: Senhor, eu creio, me ajuda porque eu não creio. Na verdade, aquele homem estava dizendo o seguinte: eu entendi, mas o meu desespero é tão grande que, olhando para o meu filho desse jeito, eu não consigo usar a cabeça. O coração está tomando conta de tudo. Eu me desespero. Eu oro, mas eu oro com medo. Eu oro com receio. Eu oro por desespero. Eu oro porque eu quero ver o meu filho liberto. Quando esses sentimentos estão presentes, a fé não funciona. Mas quando aquele pai, em lágrimas, entendeu e disse: Senhor, eu creio, me ajuda. O Senhor se voltou para o menino que estava no chão se revolvendo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia e não entres mais nele. Naquele dia, aquele garoto foi liberto. Se você ora com sentimento, seja por desespero, seja com medo, seja aquele clamor com receio de perder algo. Talvez você tenha orado assim por alguém da sua família. Você olha para aquela pessoa possessa, endemoniada, dominada por um vício, e você ora muito, mas diz assim: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu caro, a tua oração não vai surtir efeito algum sobre essa pessoa. Se você ora por você, com medo de morrer, desesperado, sentindo a doença, a dor, ou seja lá o que for, dizendo: Senhor, me ajuda, você pode orar o dia inteiro, a tua oração não vai produzir resultado algum. A oração que funciona é a oração feita com a fé. Fé é certeza e convicção de que aquilo que você está determinando, em nome dele, vai acontecer, independente do que você sente, do que você vê e do que você percebe. Então, aprenda a desassociar a fé dos sentimentos. E aí as suas orações serão respondidas, porque o nome de Jesus nunca falha. Eu sou Marcos Paulo Feltrin, pastor da Igreja da Graça aqui de São Caetano do Sul. Que Deus abençoe tua vida.